Fala, corintiano, como você tá? Essa pergunta é retórica, é claro. Eu tô de cabeça quente. Eu imagino que você também esteja logo após a eliminação do Timão na Copa do Brasil pro Flamengo. E é difícil a gente vir aqui conversar sobre isso logo depois da eliminação, mas é importante a gente tocar no assunto. Vamos discutir um pouquinho sobre o que deu errado no jogo, ou melhor, o que não deu certo, né? Eu acho que isso a gente precisa refletir. Também vamos falar um pouco aí sobre o que vem na sequência. O Corinthians saiu da Copa do Brasil, mas e aí? Quais são os desafios que ficam? Como que o Corinthians está se preparando para as duas próximas finais que temos aí nos próximos 5 dias? Também falar um pouquinho sobre ruído de vestiário. Um jornalista levanta que alguns jogadores estariam insatisfeitos com a comissão técnica. A gente vai abordar isso aí também. E tudo mais sobre Corinthians logo depois da vinheta. Você fica comigo. É isso aí, bem-vindo ao canal do Isola. Muita corintianosidade, corintianismo e, é claro, Corinthians, lugar do corintiano com TH. Vou aproveitar já e pedir, se você não segue o canal, faça isso agora, inscreva-se aqui embaixo, de graça, não custa nada, você me ajuda a produzir conteúdo. Deixa o teu like depois do fim do vídeo, compartilha, comenta, faz o que for possível. Tudo de graça novamente, eu vou responder você, vamos debater um pouquinho mais de Coringão. Antes eu queria falar um pouquinho, eu tô vestindo uma camisa aqui que vocês estão vendo que tem um tom vermelho. Eu tenho uma coleção de camisas de futebol, viajo aí por alguns lugares e gosto muito de comprar. Então em alguns vídeos meus mais improvisados como esse dentro do carro, pode ser que vocês me encontrem com camisa de times por aí. E essa que eu trago hoje é do Olympiacos da Grécia, Olympiacos da cidade de Pireu, um dos times mais populares da Grécia, é isso. Mas quando eu não tô com uma dessas, é claro, eu tô com uma camisa do Coringão. Vamos lá, vamos falar do que importa agora. Foi o jogo de ontem, Corinthians e Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. Não deu pro Corinthians, infelizmente. A gente precisava de uma vitória simples para levar o jogo para os pênaltis, uma vitória por 2 gols ou mais de diferença para poder eliminar o Flamengo na Neoquímica Arena. Mas, infelizmente, o placar final do jogo ficou no 0-0 e o Corinthians se viu eliminado mais uma vez aí, né? Caiu pro Flamengo no jogo eliminatório de Copa do Brasil. A gente já tinha sido derrotado pelos caras aí naquela final, quando o Vitor Pereira, né, comandava o time em 2022. O Fagner perdeu um pênalti. Se ele faz aquele gol lá, o Corinthians teria sido campeão. Enfim, depois vieram as cobranças alternadas. O Corinthians acabou perdendo. Depois o Corinthians acabou chegando na semifinal. O ano passado perdeu pro São Paulo. Venceu o primeiro jogo em Itaquera, perdeu o segundo no Morumbi. E dessa vez eu vou falar pra você, tá? Primeiro jogo lá no Maracanã, o Corinthians jogou muito mal. Segundo tempo conseguiu segurar, o goleiro Hugo Souza fez grandes defesas. 1-0 só para o Flamengo, um placar pequeno. O Corinthians trouxe para Itaquera. Ainda assim, acredito eu, o Flamengo era favorito, porque o Flamengo tem um elenco que realmente é muito bom, né? E diante das alterações, principalmente, que foram feitas aí, né, pela CBF em relação à data dos jogos, o Flamengo teve tempo de descansar seus principais titulares, colocou um time um pouco alternativo contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Sim, alguns titulares jogaram contra o Fluminense, né? Mas alguns jogadores acabaram sendo poupados, como aqueles que vieram de jatinho, os jogadores que estiveram no jogo entre Uruguai e Equador, entre eles lá De La Cruz, De Arrascaeta, jogadores muito importantes aí para o time do Flamengo. Eles estavam descansados, bem treinados e se juntaram ao grupo. O Flamengo veio fortalecido para Itaquera e o Corinthians, na minha opinião, entrava sim como azarão, apesar de jogar em casa por um resultado simples para levar o jogo para os pênaltis. Neoquímica Arena lotada, muita festa, um mosaico maravilhoso. Quero falar uma primeira coisa aqui antes de a gente analisar o jogo, tá? Acabei, lógico, circulando vários blogs hoje no pós-jogo e é muito difícil, assim, tem que ter muito estômago para ler algumas colunas de alguns comentaristas. A gente tem tanto comentaristas flamenguistas que, lógico, estavam extasiados com a eliminação do Flamengo para cima, né, com a eliminação do Corinthians, né, para o Flamengo na Copa do Brasil, e vomitaram, vamos falar dessa forma, vomitaram algumas questões, algumas coisas ali, mas também tivemos aí jornalista corintiano, cara, torcedor corintiano falando, na minha opinião, algumas besteiras. Uma delas sobre a torcida, que supostamente o estádio do Corinthians teria deixado de ser o caldeirão que sempre foi, porque a torcida do Flamengo se fez muito mais barulhenta que a torcida do Corinthians. Meu amigo, se você não tava no estádio, você não sabe o que você tá falando. A torcida do Corinthians, o estádio inteiro cantou o jogo todo. Teve o Poropopó no estádio inteiro, a torcida não parou de apoiar até o apito final. E digo mais, no apito final, mesmo com o 0-0 eliminação, diante do abatimento dos jogadores, ainda tivemos palmas para os jogadores do Corinthians, mesmo não jogando bem. Boa parte da torcida reconheceu o esforço dos jogadores e sabe da importância de manter os jogadores em alta, porque temos uma semifinal na quinta-feira de Copa Sul-Americana, que é um título importantíssimo, e depois uma grande final de campeonato contra o Cuiabá na outra segunda-feira. E eu ouvi jornalista corintiano dizendo que a casa do Corinthians não é mais a mesma
porque o preço dos ingressos aumentou, sugerindo que só torcedores, vamos dizer assim, naquela gíria, né, torcedores Nutella estariam no estádio, e por isso a torcida do Corinthians não põe mais medo em ninguém, não faz barulho, e a torcida do Flamengo teria sido mais barulhenta. A transmissão da Rede Globo colocou um microfone do lado da torcida do Flamengo. Então, para quem assistiu o jogo na Globo, eles abriam o canal da torcida do Flamengo para entrar o grito dos caras e dar a impressão que a torcida do Flamengo cantava muito mais alto que a do Corinthians. Isso é mentira, 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 mentira. Não caia nessa, torcedor corintiano. Não entre nessa, não entre nessa. Defenda o nosso maior patrimônio, que é a torcida. A nossa torcida é muito fiel, a nossa torcida apoia do começo ao fim e vai estar quinta-feira no estádio dando show de novo, legal? Então eu queria fazer primeiro esse desabafo. Agora vamos falar aí um pouquinho sobre o jogo, né? Eu vou deixar os jornalistas flamenguistas de lado, tá? Não vou falar sobre eles, não vou perder o tempo aqui. Vamos falar sobre o jogo. O Corinthians entrou com uma escalação que eu vou dizer que é uma escalação alternativa, né? O Corinthians vinha jogando num losango, aquele losango do 4-4-2, abrindo 4 jogadores no meio de campo, sendo um mais recuado, 2 quase de pontas, e um na frente, que seria o camisa 10 ali, o Rodrigo Garro fazendo a posição, e 2 atacantes. Mas esse losango ele acabou ficando um pouco previsível. No começo acabou dando certo, depois os times começaram a estudar o estilo de jogo do Corinthians, entenderam que se você atacasse com muita força pelas pontas, o tal do losango não conseguia fazer a cobertura de maneira eficiente, e essas jogadas pelas pontas acabavam pesando em cima dos laterais corintianos. Dentro do losango, os laterais corintianos, quando o Corinthians tinha a bola, eles jogavam quase no meio de campo, então eles jogavam junto com o meio. O Corinthians acabava fazendo uma espécie de 2-5-3, invertia. O Garro subia, ia perto dos 2 atacantes, jogava como segundo atacante, o meio campo abria com 2 laterais pelas pontas, os 2 do losango subiam e ficava só o volante um pouco mais próximo da linha de defesa, mas ainda assim ele fazia parte do meio campo. Então quando o Corinthians tinha a bola, ele jogava numa espécie de 2-5-3, só que daí os times estudaram isso, começaram a espetar jogadores na ponta e roubar bolas, jogar no contra-ataque pelas pontas. Os laterais do Corinthians acabavam ficando descobertos, e muitas vezes a gente viu o zagueiro do Corinthians tendo que sair para cobertura sozinho, exatamente porque o esquema estava vulnerável. Então no começo ele deu certo, melhorou a condição das triangulações, posse de bola, tudo mais. Depois, estudado melhor por técnicos adversários, esse sistema se fragilizou um pouco, e o Ramon Dias teve que buscar, junto com o Emiliano, uma outra solução tática, que eu achei até interessante no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele modifica a instrução tática do Corinthians no final do primeiro tempo, quando o Corinthians não estava bem, tinha tomado empate 2-2, ele volta com o Romero, ele recua o Yuri Alberto, põe o Yuri numa ponta, o Romero na outra ponta, deixa o Memphis centralizado na frente, e aí ele joga com o Carrilho recuado para posição de volante, junto com o Charles, né? O Martinez tinha saído, e joga ali com o Garro no meio. Então ele transforma o Corinthians num 4-2-3-1, onde esses 3 no meio de campo, os 2, né, desses 3, né, o Yuri e o Romero, faziam o primeiro fechamento das pontas. Então eles davam um primeiro combate nos ponteiros dos times adversários, que tinham essa primeira barreira para subir. Então, até eles passarem do Yuri ou do Romero, dava tempo do meio campo se deslocar, ou do próprio lateral se deslocar para fazer uma cobertura. O sistema ficou menos frágil. Essa mudança para o 4-2-3-1 fez o time ficar um pouco mais duro no segundo tempo contra o Atlético Paranaense, mesmo tendo ganhado 5-2, tá? O que eu percebi particularmente, que diminuiu um pouquinho a intensidade das triangulações, os jogadores se aproximavam um pouco menos, mas taticamente o time ficou mais forte, ficou mais protegido, e começou a roubar bolas e sair com bastante velocidade pelas pontas, porque o Yuri tá fazendo muito bem essa função, e o Romero do outro lado também acaba sendo um jogador veloz. Contra o Flamengo, ele entrou com um esquema 4-3-3 tradicional, cara. E aí eu vou falar pra você que eu não entendi mesmo. Porque se o losango tava frágil e o 4-2-3-1 se mostrou uma boa alternativa, eu não entendi o porquê de entrar com esse 4-3-3 tradicional, jogando aí nas pontas, né? Eu até acho que a ideia dele inicial era pegar esses 3 atacantes e marcar a pressão. Só que, por exemplo, a hora que ele joga o Thales na esquerda como um ponto, o Thales não tem essa intensidade para dar pressão ali na frente. Então o Thales, ele tava jogando de forma recuada. Ele não é um cara veloz, ele é um cara habilidoso. Então ele não dava essa intensidade na saída de jogo do Flamengo. Do outro lado, o Romero, muito mal no jogo, desaparecido. Aí é uma questão do jogador, infelizmente, que o técnico não domina. E o Yuri Alberto jogando no meio de forma isolada. Com isso, quando o Thales não conseguia fazer a pressão, eu via toda hora o Garro subindo e fazendo para os jogadores: vamos. O Garro saía da posição de meia e ia lá na frente, sacrificava o próprio posicionamento. Então o Corinthians estava jogando de uma maneira um pouco desajeitada no começo do jogo. O Flamengo igualou bem o jogo, igualou bem o meio campo, e mesmo que os times não tivessem muita chance, a gente viu o Flamengo acabou tendo um gol anulado, né? Ficou
ficou mais próximo de marcar o primeiro. Depois o Corinthians deu uma equilibradinha no jogo. Eu acho que quando tava 11 contra 11, o jogo tava bom pro Corinthians, porque tudo podia acontecer. Podia sair um gol do Flamengo, mas o Corinthians também podia marcar aquele 1-0. O jogo tava um pouco mais aberto, né? Tava mais tático. O Corinthians conseguia, às vezes, infiltrar algumas bolas. E perdeu um lance lá no final. No final do primeiro tempo o Flamengo já tinha um jogador a menos, né? Enfim, aí tem aquele momento chave do jogo, quando o Bruno Henrique acerta aquela solada na cabeça do Mateuzinho, que foi muito falta, é claro, cartão vermelho direto, expulso, e ali pra mim o Corinthians estava ganhando um presente, cara, porque o Corinthians era um pouco mais de 20 minutos do primeiro tempo, o Corinthians precisava de um gol só pra levar pros pênaltis, 2 pra eliminar o Flamengo, mas pelo menos um ia ter um jogador a mais por um tempo e meio. O Felipe Luiz faz uma alteração no time do Flamengo que eu não entendi muito, né? Ele tira o Gabigol, tinha perdido o Bruno Henrique na expulsão, tirou o outro atacante e meteu o Fabrício Bruno no time. No primeiro momento eu não entendi, mas depois com o desenrolar do primeiro tempo, ficou claro pra mim o que ele fez ali. Ele jogou pelo empate. O Felipe Luiz jogou pelo empate. Ele entendeu o momento, ele sentiu o momento do jogo. Ele pegou o regulamento e falou assim: 0-0 é nosso. Então nós vamos jogar pelo empate, sim, sem vergonha, sem medo de ser feliz. Ele monta uma linha de 5 postada lá atrás no Flamengo. Uma linha de 5, laterais não subiam. E à frente dessa linha de 5 ele monta uma linha de 4 jogadores. Então era uma linha de 4, uma linha de 5 sem ataque. E aí o que ele faz com essa linha de 4 jogadores? Ele dá uma instrução pro Gerson jogar de uma forma um pouco mais adiantada nessa linha de 4 e toda a bola ia no Gerson. E o Gerson é um cara muito forte, cara. Muito forte. Então ele recebia essa bola de costas, você pode ver que o Gerson não queimava a passe. Ele recebia a bola de costas, ele segurava o jogo até que 3 dos 4 meio-campistas que jogavam ali fora ele, né? Um deles pelo menos passasse por um dos lados. E quando esse um passava, ele distribuía essa bola. E era muitas vezes o Eric, e era muitas vezes o De Arrascaeta. E aí o Flamengo se organizou prendendo bola no meio campo, tocando a bola com tranquilidade, mesmo jogando com um jogador a menos e ainda chegando no gol do Corinthians. Aquilo me deixou bem preocupado no primeiro tempo, né? Eu até comentei com um amigo, eu espero, coloquei até no meu Instagram isso aí, espero que o Ramon volte com 2 alterações principais. Uma, Gustavo Henrique tem que sair para entrar outro zagueiro, porque o Gustavo Henrique tinha cartão amarelo, né? Então, enfim, eu imaginei que ele poderia ser expulso em qualquer lance de toque ali, né? No segundo tempo. E ele fez isso, ele voltou com o Félix Torres no lugar do Gustavo Henrique. Enfim, por mais que o Félix, para mim, não seja um grande jogador, nesse momento tá muito mal, mas o Corinthians com a mais, enfim, põe o zagueiro que dá. E ele volta, ele tira o José Martínez, que era um volantão de muita marcação, porque você tem um jogador a mais ali, e ele volta com o Carrilho, que é exatamente a substituição que eu acho que ele devia ter feito para conseguir dar uma transição melhor no meio campo do Corinthians. O Carrilho é o cara que vai na defesa, busca a bola, traz ela pro meio, e ele faz com que o Garro se mantenha na sua posição sem precisar se deslocar para buscar essa bola. O Garro jogar num espaço um pouco menor, recebendo a bola numa posição melhor e conseguindo enxergar os atacantes de uma forma mais lúcida. Então eu acho que as substituições foram sim bem feitas pelo Ramon Dias no intervalo. Ele enxergou o jogo e o Corinthians tentou melhorar. No começo ainda tinha muita dificuldade para entender como abrir um espaço nessas 2 linhas do Flamengo. O Flamengo se fechou muito bem, foi um time extremamente disciplinado, mas logo na sequência, quando o Ramon percebe que o tempo vai passando e o Corinthians não consegue efetivamente trocar passes com profundidade, né? Momento que ele deveria abrir ainda mais, espaçar ainda mais o time, ele faz uma alteração que me chama muita atenção, e essa alteração para mim ele mata o jogo ali. Ele tira o Mateuzinho, não que o Mateuzinho estivesse jogando uma grande partida, mas estava fazendo um jogo regular. Ele tira o Mateuzinho, que é lateral, que é um cara de ataque, um cara de profundidade, e ele põe no lugar do Mateuzinho, cara, ele desloca ali pro lugar do Mateuzinho, num primeiro momento, o André Carrilho. O pessoal tava falando na mídia que ele botou o Giovani, né, pra jogar na lateral direita. No primeiro momento não foi o Giovani que foi pra lateral direita. Olhando pro campo, você percebe rapidamente que o Carrilho passa a jogar na direita, o Coronado entra no time. O Coronado vem fazer a função do Carrilho, de buscar a bola com a defesa para levar a bola pro Garro entregar para um atacante. E ele desloca o Carrilho para a direita. Nessa alteração que ele faz, ele mata o jogo do Carrilho, porque o Carrilho não dá profundidade. O Carrilho é muito bom taticamente, é um jogador que tem muita habilidade com a bola no pé, mas ele não é um lança que nem o Mateuzinho. E aí o Corinthians perde a profundidade pela direita, e ele perde a capacidade do Carrilho de buscar essa bola lá atrás
e fazer a primeira transição da bola entre defesa e meio de campo. Ah, mas o Coronado tem habilidade, dá pra fazer isso, só que o Coronado não tem a força física do Carrilho, e o Coronado, em 2 ou 3 oportunidades, ele foi ali duelado por um jogador do Flamengo e acabou perdendo a bola e armou contra-ataques pro Flamengo com um jogador a mais o Corinthians tinha. E o Flamengo começou a dar sufoco no Corinthians. O Corinthians perdeu o Carrilho em campo com essa alteração tática. Ciente do que ele fez, o que ele faz? Ele puxa o Carrilho de volta ao meio campo e ele espeta o Giovani na direita, jogando com a sua perna torta, né? E aí, eu acho que desconfigura ainda mais o time. No final das contas, o time ficou muito desorganizado em campo, com muitos atacantes, muitos meio-campistas ofensivos, e a gente não via nenhuma aproximação entre os caras. O Coronado e o Garro não trocaram uma bola, não fizeram uma tabela. E o que eu mais vi ali foram jogadores do Corinthians de meio campo tentando pegar essa bola e espetar a bola no Yuri Alberto, ou espetar a bola no Romero, espetar a bola no Pedro Henrique, que depois acabou entrando, e façam o que dá pra fazer. O Yuri até perdeu um gol no chute cruzado ali, muito importante. Tivemos mais um lance, 2 lances de cabeça também, o Corinthians chegou, mas fora isso, o time não conseguiu chegar, não conseguiu entrar na defesa do Flamengo. Talvez o lance do jogo pro Corinthians tenha sido efetivamente esse, aquela bola que o Yuri recebe na área, pelo lado esquerdo ali, bate cruzado, bateu bem, tá? E o Rossi faz uma super defesa, mas pro azar do Corinthians a bola não entrou, e o Flamengo conseguiu segurar esse 0 a 0 até o final do jogo, né? E nada deixava esperança pro torcedor corintiano que a história fosse mudar, porque o Flamengo estava muito bem postado, estava jogando com uma disciplina tática incrível, e o Corinthians estava jogando de maneira extremamente afobada. A bola queimava no pé dos jogadores do Corinthians. Em alguns momentos parecia que o Flamengo, com a menos, estava mais próximo de marcar o primeiro gol do que o próprio Corinthians. Enfim, eliminação na Copa do Brasil doída, torcedor de cabeça cheia, eu também tô. Foi uma eliminação merecida pelo que o Corinthians jogou, tá, gente? O Corinthians não jogou bem mesmo, e a arbitragem não influenciou negativamente, a gente não pode reclamar, tá? E no fim das contas, fazer até uma análise sobre uma situação, a gente reclamou bastante sobre a alteração das datas, né? Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu acho que o grande campeonato do Corinthians é o brasileiro, fugir da zona de rebaixamento, né? E o fato de ter jogado descansado contra o Atlético Paranaense fez toda a diferença. Porque senti também que os jogadores do Corinthians no segundo tempo estavam arriados, alguns deles, tá? Talvez pela tensão do jogo contra o Atlético no meio da semana, não aguentaram também o ritmo. Não que seja desculpa, mas perceptivelmente o Flamengo estava melhor preparado fisicamente no final do jogo e sobrava em campo nesse sentido, tá? E faltou um pouco de fôlego para os jogadores do Corinthians. O Carrilho, na zona mista, chegou até a declarar que se sentiu um pouco cansado, por isso não teria começado o jogo. Enfim, atuação individual do Corinthians, de cada um dos jogadores bem abaixo. O Hugo Souza não teve trabalho no jogo, né? Até porque o Corinthians jogou com a mais quase o jogo inteiro. Uma atuação boa, segura quando exigido. Os 2 zagueiros também para mim foram bem. André Ramalho e o Gustavo Henrique, enquanto jogavam lá, não tiveram maiores problemas. O Félix Torres sempre me dá um calafrio. Teve uma bola no meio campo que ele resolveu dominar antes de recuar a bola, e aí o jogador do Flamengo chegou para dar um combate, fez, se perde a bola aí é gol, né? Mas ali, enfim, fez uma partida também sem comprometer. Para mim o Mateuzinho fez um jogo nota 5, 6 ali, regular. O Bidu fez um bom jogo, achei que ele fez um bom jogo sim, conseguiu achar algumas alternativas, mas foi pouco acionado pelo lado esquerdo. No meio campo, o Charles para mim fez um jogo razoável. Faltou, no começo do jogo ele começou com bastante vontade, roubou bastante bola, depois acabou se perdendo um pouco, depois acabou saindo. O Martinez fez um jogo razoável também, muitas faltas, né? Poucos roubos de bola limpo, muitas faltas. Achei que o Garro jogou mal, começou o jogo assim até elétrico, né? Mas jogou um pouco fora de posição, depois não se encontrou em campo, não conseguiu armar boas jogadas, fez um jogo ruim. O Coronado, que entrou também, jogou mal, entrou numa fria, é claro, mas jogou mal, não entrou bem, errou passes fáceis, que ele não costuma errar, e perdeu algumas bolas ali que não podia perder, até porque estava mal posicionado em campo também. Achei que o Giovani entrou na correria, né, de moleque, mas perdeu uma chance ali, cara, que ele chuta uma bola, que eu acho que se eu fosse o atacante eu também chutaria, né, que ele consegue sair na velocidade, limpa 2 jogadores do Flamengo e na entrada da área bate, mas do lado dele tava o Yuri Alberto sozinho, se ele toca a bola e o Yuri tá na cara do gol, não era garantia de que teríamos um gol, mas talvez fosse a melhor opção, né, imagino que numa dupla Yuri e Memphis ali, a gente tivesse essa solidariedade entre um dos dois em relação ao outro, tá, mas o Giovani é moleque, é garoto, não comprometeu também, fez o que dava pra fazer. O Pedro Henrique entrou muito mal. O Yuri fez um jogo bem apagado, bem abaixo, inclusive fisicamente. E o Romero nulo em campo, cara, não vi o Romero tocar na bola, Achei que o Ramon Dias, ele errou muito na escalação, enfim, tinham outras formas de jogar taticamente.
na substituição em relação ao Mateuzinho. Acho que ali foi o ponto-chave do jogo, taticamente falando. Então achei que o Ramon também foi muito mal. Enfim, alguns erros, jogadores individualmente muito abaixo e o técnico também infeliz nas mudanças. E aí, mas tá tudo ruim? Acabou tudo? Não, não tá, gente, não tá, e a gente não pode cair nessa pilha da imprensa. Não caiam nessa pilha da imprensa. Pra imprensa, crise no Corinthians, dá clique, dá dinheiro. Não, não tá tudo ruim. É uma eliminação da Copa do Brasil, dói sim, mas quinta-feira nós temos outra decisão, que é contra o Racing. Eu vou falar meu sentimento. Se sou ali o técnico do Corinthians, eu não sou. Pra mim é muito fácil pra falar, né? Porque eu não tô lá dentro vivendo essa loucura toda, enfim. Mas, se eu sou técnico do Corinthians, eu entro contra o Racing com um time misto, tá, gente? Porque a final pro Corinthians é o Cuiabá na segunda-feira. Se o Corinthians ganhar do Cuiabá lá em Cuiabá, fica numa situação muito boa na tabela em relação à necessidade de fuga da zona de rebaixamento. O Vitória ganhou aí no fim de semana. Nós também temos confronto direto contra eles, mas jogar no Barradão vai ser muito difícil. Então seria interessante o Corinthians vencesse o Cuiabá nessa rodada, porque alguns times inevitavelmente lá embaixo vão tropeçar e o Corinthians vai efetivamente sair da zona de rebaixamento com o mesmo número de jogos agora, podendo jogar contra o Vitória no Barradão e eventualmente até por um empate, depois vindo para casa tendo que ganhar seus jogos em casa. Então acho que o jogo contra o Cuiabá é o jogo de máxima atenção para o Corinthians. E aí por isso talvez fosse interessante poupar alguns atletas aí no jogo contra o Racing. Não perder para o Racing, tá? Mas poupar alguns atletas nem que fosse por meio período. Eu acho que mesmo poupando o time, dá para fazer um jogo de igual para igual com o Racing, tentar cavar de repente uma vitóriazinha ali por um gol, enfim, um bom resultado. Mas o olho tem que estar no Campeonato Brasileiro. E sim, nós torcedores temos que estar aí para apoiar, gente. Principal objetivo, fugir do rebaixamento. Se der para papar uma Sul-Americana ainda, show de bola. Porque ganhar uma Sul-Americana classifica a gente para a Copa do Brasil no ano que vem, que é a última chance que o Corinthians tem de estar na Copa do Brasil ano que vem. E põe a gente numa Libertadores, além de ser um título internacional que leva para disputar um torneio lá na Europa contra o campeão da Europa League, que também paga muito dinheiro, é um torneio caça-níquel. Então para o Corinthians seria muito legal, levantaria também o ânimo da galera, traria um novo troféu para nossa galeria de títulos, um troféu inédito, colocaria a gente ainda numa situação aí bem legal para o começo do ano que vem, aí sim com uma pré-temporada, o time bem treinado, enfim. Mas ainda assim, mesmo com todos esses benefícios, não acho que a Sul-Americana tenha que ser encarada com essa máxima prioridade. O Corinthians precisa olhar para o brasileiro. Então esse primeiro jogo da Sul-Americana, talvez tendo em vista aí o físico, né, o status físico dos jogadores do Corinthians contra o Flamengo, talvez seja interessante aí trabalhar um pouquinho esse elenco para que ele esteja bem descansado para buscar essa vitória a qualquer custo contra o Cuiabá na segunda-feira, legal? É o que eu acho. Última coisa que eu queria falar para vocês aí, tem rumores, o Samir Carvalho, jornalista Samir Carvalho, colunista do UOL, e dono do canal Café, do Setorista, trouxe informação aí dele, de setorista mesmo, que ele apurou com algumas fontes, teria apurado, né, com algumas fontes, que alguns atletas do Corinthians estariam um pouco incomodados com algumas posturas aí do técnico Ramon Dias, mas principalmente do Emiliano, tá? Segundo alguns atletas em condição de anonimato, o Emiliano teria uma panelinha ali dele, né? E daria preferência para alguns jogadores, entre eles a maioria estrangeiros. Eles gostariam, vamos dizer assim, mais de estrangeiros do que brasileiros, tratariam os estrangeiros de uma forma um pouco mais complacente, teriam um pouco mais de tranquilidade em relação aos estrangeiros, dando mais tempo para eles, mais minutagem, mesmo eles jogando mal, e com os brasileiros não haveria tanta tolerância, né? Isso aí pode estar relacionado, por exemplo, a Garro e Coronado. Existem informações de que o Coronado está bem incomodado com a situação dele tempo de jogo, que nos treinos estaria treinando melhor até que o Garro. Eu acho que o Garro tá precisando pegar um banco aí para descansar, sim, tá? Para descansar primeiro e depois para dar uma chance pro Coronado voltar a jogar, como jogou nas semifinais lá contra o Fortaleza, na Sul-Americana, quando ele foi muito bem. E alguns outros jogadores também precisam ter chance aí de rodoziar nesse sentido. Então existe aí, talvez, parece que existe um incômodo de alguns jogadores do Corinthians. O Fagner seria outro, na substituição do Mateuzinho. O Fagner teria ficado muito incomodado por não ter sido escolhido para entrar no jogo, por ser um cara experiente, enfim, um cara da posição, né? E no final do jogo quem acabou na lateral direita foi o Giovani, improvisado ali. Mas claro, essas notícias também sempre aparecem quando a gente tem uma situação ruim acontecendo. O time foi eliminado e aí as coisas ruins parece que vêm à tona. Eu tenho certeza que se o time tivesse se classificado, tivesse na final da Copa do Brasil, o grupo estava inteiro fechado, tudo às mil maravilhas.
Enfim, cabe a gente que é corintiano aí com bom senso, esperar, deixa o tempo passar, vamos esfriar a cabeça. Quinta-feira tem outra decisão, tenho certeza que assim como eu, você também está confiante, e eu tô sim confiante, mesmo com o time alternativo, o Corinthians tem chance de ganhar do Racing Clube de Avejaneda na Neoquímica Arena e levar uma vantagem, nem que seja de um empate lá para a Argentina para o segundo jogo, e aí sim a gente vê o que vai acontecer no Brasileirão, para definir se no segundo jogo entra com o time titular ou um time misto pela Sula. Legal? É isso. Se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta que eu te respondo. Fica junto comigo aqui que mais e mais vídeos vão saindo pra gente falar sobre Coringão. Tamo junto e vai Corinthians!